Muito bem, pessoal, 16 de março, quarta-feira, mais um fechamento de mercado, sempre analisando pela ótica do mestre All Brooks, o nosso famoso Price Action, né? No mini índice nós tivemos um dia aí com forte gap de alta, né? Esses dias costumam ser piores de operar, né? Porque são dias em que a gente quase nunca leva em consideração esse gap forte, mas é extremamente necessário e urgente entender isso aqui como uma barra forte de alta, rompendo essa lateralidade, né? Eu tinha visto aqui no começo do dia uma lateralidade com essa linha aqui sendo respeitada, né? Então logo de cara a gente já teve aqui uma boa operação nessa barra, né? Mas assim, era mais arriscada, né? Devido ao fato da gente estar indo contra esse forte gap, né? A gente tinha também essa linha de rompimento aqui, que era um ponto importante, a qual ele não conseguiu sequer chegar perto por conta da média e por conta do gap também, né? Se a gente for medir aqui o gap, a gente vai ver que o mercado chegou certinho no 50% do gap, com a média protegendo, né? Ele deixou uma boa outside bar, e essa outside bar, ela quebrou essa pequena linha de tendência aqui. Então, outside bars quebrando linha de tendência são boas barras de sinal, né? E querendo ou não, ela apareceu baixo num certo contexto interessante. Então você poderia colocar o seu stop aqui embaixo, entrar no fechamento dela, foi o que eu fiz por sinal. Porém, ele fez um topo duplo, deixando outra boa barra de sinal. Então aqui eu estopei com um pequeno gain esse trade e virei minha mão para venda, né? Porque dava indício de que seria um dia com lateralidade. Eu estaria alto nesse tipo de contexto, alto na lateralidade, estaria vendendo uma boa barra de sinal, não foi um trade errado. Porém, era uma segunda perna da continuidade dessa alta, né? Que inclusive atingiu o alvo. Se você medir aqui a correção, você vai ver que ele foi certinho no nosso alvo lá em cima, que também era um ponto de confluência. Então aqui a compra era para ter sido segurada, né, com o stop até nessa mínima, ou de repente apertar o stop para cá, para essa barra, e depois que atingiu o alvo, ainda alto nessa perspectiva dessa linha que eu tracei, essa roxa, aí sim, né, nós tivemos movimento projetado, nós tivemos essa primeira puxada e dentro de um contexto lateral. Então, se eu não me engano, acho que também atingiu a projeção dessa barra, tinha uma confluência de puxada. Isso, olha lá, atingiu a projeção dessa barra também. Eu tinha também aqui a formação de uma wedge, né, 3 puxadas, também era um bom sinal. Apesar dele ter rompido ali um pouco, foi também um bom sinal. E aqui ele deixou uma excelente barra, caberia uma venda aqui. Só corrigindo, né? Eu tinha entrado aqui na compra, virei a mão aqui na venda e estopei aqui em cima, aqui um pouco mais baixo, estopei aqui e não operei mais hoje. Eu tive um probleminha com a minha conta e eu só estava podendo operar 3 contratos, nem escalar eu estava podendo. Então, infelizmente, hoje foi um dia de pequeníssimo loss, mas foi um dia de loss, mas o limite da conta não estava liberado, então, enfim, não foi um dia normal para mim. Então aqui ele deixou uma boa barra de sinal, né? Caberia uma venda, essa aqui eu não fiz, minha conta estava travada lá, minha conta de day trade estava travada. E andou, né? Esse aqui de fato andou essa venda, era a venda que eu estava procurando, na verdade, no começo. Foi lá para meio-dia, mais ou menos. Depois disso o mercado fez, né, um comportamento até de canal aqui, que não foi um canal, na verdade, né? Foi uma linda wedge, né? Esse aqui foi o terceiro toque, baixo nesse ponto de rompimento, deixando uma excelente barra de sinal. Aqui, para mim, foi a operação do dia, essa compra aqui. Porque, de fato, foi um sinal com muita confluência, foi o sinal mais claro. Eu não medi, mas provavelmente algumas dessas puxadas aqui pode ter deixado ali um alvo no movimento projetado. Olha, essa primeira já deixou. Então ele fez fundo duplo em duas regiões de forte suporte, né? Além de ser baixo numa wedge, deixando uma ótima barra de sinal. Aqui para mim foi a compra do dia, né? Era natural que ele fosse buscar a máxima do dia, por ser um dia lateral, né? Não esqueçam disso, estamos numa lateralidade ampla. Então, assim, basicamente essas foram as operações do índice, essa foi a visão que eu tive aí nesse contexto mais volátil do dia de hoje, né? Não esquecendo que nós tivemos notícia por volta das 3 horas aqui, que até não andou tanto assim. Tínhamos movimentos projetados, tinha muita coisa aqui, né, para segurar. Além dessa wedge de livro, né? Essas 3 puxadas aqui realmente foi uma wedge linda, né? Não se esqueçam, a gente quando busca 2 puxadas, a gente busca armadilhas de segunda perna e 3 puxadas a gente busca as wedges. No dólar, esse foi um pouquinho mais complicado, né? Amanheceu também com um bom gap de baixa, subiu, fez aqui um comportamento lateral, né? Big Down, Big Up. Respeitou aqui a região
da média, né? Não necessariamente tão forte quanto o índice, que o gap até foi em menor proporção. Só que aqui ele vinha numa quebra de linha, né? Uma quebra de contexto de alta, né? Ele realmente quebrou o contexto de alta de ontem e de anteontem, se não me engano, e fez aqui um movimento em que, para mim, deu uma barra de sinal só aqui, que foi a confirmação desse rompimento dessa linha, que era uma linha bem interessante, tá? Você viu que ele não conseguiu romper a média, ele já tinha vindo de uma puxada, ele fez uma lateralidade e aqui ele botou uma barra com 2/3 para fora do ponto do fundo dessa lateralidade, né? Então a gente poderia ou projetar essa lateralidade como alvo, uma vez ela, o que daria aqui, ou a gente poderia projetar essa primeira puxada aqui de baixa, né? Que foi, na verdade, o melhor alvo. Tendo em vista que era uma lateralidade dentro de uma lateralidade maior, você poderia projetar essa primeira perna de queda sem preocupação ou até fazer parciais nas outras regiões. Mas como vocês podem ver, esse movimento projetado, ele de fato foi um suporte muito forte, né? Mesmo não deixando boas barras de sinal aqui, ele segurou nessa região. Então era uma região que você tinha que ter atenção, né? Além de tudo, a gente tinha um fechamento de swing anterior aqui na mesma região. Então tínhamos ali a nossa confluência, essas duas linhas vermelhas, tínhamos a nossa confluência para que a gente pudesse operar uma boa barra de sinal, né? E foi o que aconteceu de fato, apareceu esta boa barra de sinal, que atingiu um bom alvo, né? Para mim foi uma operação muito boa, não tão boa quanto essa venda, mas foi uma operação interessante, a qual a gente pudesse projetar aqui a lateralidade e ver que ele chegou em 1/1 dessa lateralidade, né? Sempre marcado por alvos projetados. Chegou como? Chegou em duas pernas, alto nessa lateralidade, e aí a gente poderia analisar, claro, novamente é uma lateralidade ampla, tá? Mas a gente poderia analisar no dia, essa lateralidade maior aqui do dia, tá? Então, essa forte queda nesse movimento projetado, até mesmo nessa linha de abertura, porque as linhas de abertura, elas costumam ser, o preço de abertura, né? Elas costumam ser um forte ponto de magneto. Então você pode ver, ó, que o preço segura nessas regiões muito forte. E quando há uma confluência com outros sinais, como o movimento projetado, ou até mesmo com a armadilha de segunda perna, que foi aqui o caso, a gente pode trabalhar esse mercado nessa região, né? Deixou uma boa barra de sinal, ok, com um stop grande. Eu, pessoalmente, não entraria nessa barra, mas ela andou, né? Andou e o mercado assim fez uma espécie até de spiking channel, né? Esse channel aqui tá meio estreito, né? Tá afunilando um pouco, mas a gente pode entender nesse viés, esse spiking channel, tá? Então, para mim, a leitura do dia foi essa, nos dois ativos. Espero que tenha ajudado em alguma coisa aí. E amanhã, nossa live, para quem não se inscreveu, se inscreva, vamos ter sorteios, bônus, um monte de coisa lá disponível para vocês. E vamos abrir as inscrições para os projetos anuais, tá bom? Então, obrigado aí, boa semana, tá acabando, falta só quinta e sexta. E amanhã a gente se vê, valeu!